Já parou para pensar assim, o que acontece na Justiça do Trabalho quando, sei lá, a lei não dá uma resposta direta para um caso? Como é que se preenche essa lacuna? E tem mais, hein? Um processo pode acabar mesmo depois de iniciado por causa de um prazo que corre meio escondido. Sabia disso? Sejam muito bem-vindos à nossa discussão de hoje. A gente vai explorar justamente isso. Como a Justiça do Trabalho decide sem uma lei específica ali na mão e também um prazo-chave chamado prescrição intercorrente. Vamos usar como base uns artigos bem importantes da CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho. A ideia é descomplicar esses pontos, né, que são cruciais no dia a dia trabalhista. E antes da gente mergulhar fundo nisso, aquele lembrete rápido. Se inscrevam aí no canal, compartilhem o conteúdo, é importante para mais gente ter acesso a essa informação, certo? Bom, vamos lá então. Quando não tem lei, não tem contrato coletivo resolvendo a parada. Para onde o juiz corre? Qual é a bússola? Pois é, essa é uma ótima pergunta. E a CLT, felizmente, dá um norte. É o artigo 8º. Ele estabelece uma hierarquia de fontes, sabe? Quando não tem a lei ou o contrato, a Justiça do Trabalho vai usar nessa ordem. Primeiro, a jurisprudência. Que são as decisões dos tribunais, né? Aquilo que já foi decidido várias vezes. Exato. Depois vem a analogia, que é pegar uma lei de um caso parecido e aplicar. Aí tem a equidade, que é buscar o justo para o caso concreto, os princípios gerais de direito, especialmente os do direito do trabalho, claro. Usos e costumes também entram, e até o direito comparado, olhar como outros países tratam o tema. E um ponto fundamental que o artigo traz é nenhum interesse de grupo ou particular pode se sobrepor ao interesse público. Isso é basilar para garantir uma justiça mais social, né? Interessante essa ordem. E me diz uma coisa, o Código Civil, o direito comum, ele entra nessa história? Às vezes ele ajuda em outras áreas, né? Entra sim, mas olha só, como fonte subsidiária. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 8º. Ou seja, Subsidiária. Quer dizer que vem depois de tudo isso que você falou. exatamente. Só se as fontes trabalhistas não resolverem e, muito importante, se for compatível com os princípios do direito do trabalho. Não é uma aplicação automática. E tem mais limites, viu? O parágrafo 2º é bem claro. Súmulas do TST, aquelas orientações dos tribunais superiores, não podem criar obrigações que não estão na lei, nem podem restringir direitos que a lei já garante. Isso é uma trava importante, então. Impede que a jurisprudência acabe legislando, né? Criando regra onde não tem, precisamente. É uma proteção. E tem o parágrafo 3º também, que fala sobre acordos e convenções coletivas. Ele diz que o juiz, ao analisar esses acordos, deve focar basicamente nos requisitos formais, sabe? Se o acordo foi feito direitinho como manda a lei civil para qualquer negócio jurídico, e a intervenção na vontade das partes, dos sindicatos e empresas, deve ser mínima. Entendi. Respeita-se muito a negociação coletiva, então. Muito. A ideia é essa, valorizar o que foi negociado coletivamente. Certo, isso ficou claro para a parte do direito em si. Mas e se a dúvida for no processo? Tipo, falta uma regra na CLT sobre como fazer alguma coisa durante o processo. Boa pergunta. Aí a gente olha para o artigo 769 da CLT. Ele é a porta de entrada para o direito processual comum, principalmente o Código de Processo Civil, o CPC. Ele serve como fonte subsidiária para o processo do trabalho quando a CLT for omissa, quando falta regra. Então o CPC pode ser usado. Pode. Mas tem um mas gigante aí. O próprio artigo 769 diz, exceto naquilo que for incompatível com as normas da CLT. Incompatível. Isso. A compatibilidade é a chave. O processo do trabalho tem características próprias, né? É mais rápido, busca proteger o trabalhador. Então, nem toda a regra do CPC serve. Tem que ver se não vai contra esses princípios trabalhistas. Faz todo sentido. Preservar a essência do processo trabalhista. Agora, vamos para a parte que você mencionou que pode encerrar um processo. Aquela que corre meio por baixo dos panos. A tal da prescrição intercorrente. Isso parece bem sério. E é um tema que ganhou muita força com a reforma trabalhista, que incluiu o artigo 11A na CLT, tratando especificamente disso. E o artigo já começa definindo o prazo. A prescrição intercorrente no processo do trabalho acontece no prazo de 2 anos. 2 anos. Anotado. Mas, 2 anos contados a partir de quando? Qual é o gatilho? O parágrafo 1º desse artigo 11A explica. O prazo começa a correr quando o credor,
que a gente chama de exequente, né? A pessoa que ganhou e tem direito a receber. Quando esse credor deixa de cumprir uma determinação judicial. Mas atenção, isso na fase de execução. Na execução, quer dizer, depois que já saiu a sentença, já se sabe quem deve o quê e agora é a fase de cobrar, de tentar receber o dinheiro. Exatamente essa fase. Imagina que o juiz manda o exequente, o credor, indicar bens do devedor para penhorar, para garantir o pagamento. Se o credor fica parado, não faz nada que o juiz mandou, por 2 anos, aí começa a contar esse prazo. Entendi. É a inércia do credor depois de uma ordem do juiz na execução, certo? E quem pode pedir para o juiz reconhecer essa prescrição? Só o devedor que não quer pagar? Não só ele. E aqui está um ponto bem forte do artigo 11A, no parágrafo 2º. Ele diz que a prescrição intercorrente pode ser pedida por qualquer uma das partes, claro, mas, e isso é muito importante, ela pode ser declarada pelo juiz de ofício. De ofício? Quer dizer, mesmo que ninguém peça, o próprio juiz pode olhar e dizer, opa, passaram 2 anos aqui, o credor não se mexeu, acabou. Exatamente isso, em qualquer grau de jurisdição, primeira instância, segunda, o juiz pode declarar por iniciativa própria. Isso mostra como a lei quer dar um fim para os processos, né? Evitar que eles fiquem abertos para sempre por falta de movimento do maior interessado, que é o credor. Uau! Isso realmente muda a dinâmica da execução, né? Exige uma postura mais ativa do credor. Sem dúvida, a responsabilidade de impulsionar a execução fica muito clara. Ok, então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou. Vimos que a Justiça do Trabalho tem sim um caminho para decidir mesmo quando a lei não é explícita, usando aquelas fontes do artigo 8º. Isso, como jurisprudência, analogia, equidade. Mas sempre com aqueles limites importantes, né? Para não restringir direitos da lei, nem invadir demais a negociação coletiva. Exato. E vimos também que o processo civil comum, o CPC, ajuda o processo do trabalho, mas só no que for compatível, como diz o artigo 769. E, por fim, essa questão da prescrição intercorrente do artigo 11A, um prazo de 2 anos que começa com a inércia do credor na execução e que pode ser reconhecida até de ofício pelo juiz. Perfeito. Então, pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? Como é que o sistema jurídico trabalhista tenta equilibrar essa necessidade de encontrar respostas justas, usando várias fontes, com a necessidade de proteger o que já está na lei e o que foi negociado coletivamente? É um equilíbrio delicado, sem dúvida. E adiciono outra questão. Até que ponto essa prescrição intercorrente, que busca dar mais agilidade, um fim para o processo, dialoga ou talvez até conflita com a busca pela justiça efetiva para o trabalhador, que às vezes demora para conseguir encontrar bens do devedor? Pois é, são perguntas complexas, né? Como balancear eficiência processual e efetividade